Oi gente, tudo bem? Eu fiquei pensando num vídeo para trazer para vocês, para iniciar aqui, os trabalhos do YouTube, trazer informações. E eu acho assim que nada mais justo do que trazer o assunto que me trouxe até o direito médico, Que é com certeza as questões relacionadas às cirurgias na síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, A chamada SHCE. Também é conhecida como a hipoplasia do ventrículo esquerdo. O que é, essa cardiopatia? Então, ela comete o feto, na verdade, porque a síndrome da hipoplasia é um problema congênito. Então, desde a formação do coraçãozinho do bebê, existe algum erro ali, na formação que decorre essa síndrome, E em termos de consequência, o que isso faz? O coraçãozinho do bebê, eu não tô aqui para dar aula de medicina, Mas assim, resumidamente, eu acho importante a gente entender o que é essa doença, Então, assim, o coraçãozinho do bebê, ao invés dele ter o lado esquerdo bem evoluído, ele involui, Então ele fica um lado esquerdo hipoplásico, Ele é menorzinho e é justamente o ventrículo esquerdo que bombeia o sangue para o corpo, O lado direito vai para o pulmão, faz as trocas ali com o pulmão, e o lado esquerdo precisa dar força para bombear para todo o nosso corpo. E ele não tem essa força, ele é menorzinho, ele é hipoplásico. Eu lembro muito bem que quando a Heleninha foi diagnosticada, e foi ainda na Alemanha, o médico falou para mim assim, o coração da sua filha é igual de um jacaré. E eu fiquei assim, claro, eu chorei muito, eu falava, meu Deus, o que isso quer dizer, E aí depois, hoje, eu entendo que ele quis dizer que o coração da minha filha, ele não tinha as 4 câmaras funcionando adequadamente. Então, era como se o coraçãozinho da Helena, ele fosse só meio coração. Então, muitas vezes, as crianças são conhecidas como meio coração, Então, se vocês forem colocar hashtag aí para procurar sobre essa síndrome, vai sempre aparecer meio coração. Meio coração, mas que é um meio coração muito maior do que o nosso, porque essas crianças são verdadeiras guerreiras. Então, o que eu quero falar sobre a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo? Primeiro, que o único tratamento viável é cirúrgico, É claro que depois que passa pelas etapas cirúrgicas, ela vai ter que sempre fazer uma manutenção com alguns medicamentos, mas ele é principalmente cirúrgico. Uma reconstrução estagiada do coração. O que os médicos fazem, Eles aprenderam essa técnica de fazer com que o lado direito funcione como o lado esquerdo, tá? Então, aí o coração vai ter a troca ali com o pulmão reconstruída, e o lado esquerdo e o lado direito vai fazer as vezes do lado esquerdo e vai bombear pro restante do corpo. Então, basicamente, quando o bebê nasce, ele precisa já nascer em um hospital referência, nessa doença, que logo que ele nasce, com 2, 3 dias de vida, 5 talvez no máximo, ele vai passar pela primeira cirurgia, pela primeira grande cirurgia, Que é a cirurgia de Norwood, conhecida como cirurgia de Norwood, em que vai ser aplicado, colocado, implantado um stent para que comece a reformular esse coraçãozinho, tá? Então coloca um stent, já uma cirurgia de peito aberto, O bebezinho fica lá com o peito aberto, ele permanece com o peito aberto porque a caixa torácica do bebê é muito pequenininha e devido à manipulação no coraçãozinho, o coração incha um pouco, não há como fechar logo na cirurgia. Então, o bebê fica ali alguns dias com o coraçãozinho, com o peitinho aberto, A gente vê o coraçãozinho batendo lá dentro, depois é fechado. Aí depois, com cerca de 2 a 3 meses de idade, dependendo do ganho de peso desse bebê, ele vai fazer a segunda cirurgia, a segunda etapa dessa reconstrução estagiada, que é a cirurgia Glenn. E aí, novamente, uma cirurgia grande, pesada,
E aí, quando ele passa por essa cirurgia, já é colocado uma cânula e etc, um tubinho no lugar que vai fazer às vezes do pedacinho da aorta, que normalmente existe uma coarctação da aorta, né? Ela fica mais fininha e aí é colocado esse tubinho, né, mesmo. E aí, se tudo correr bem, o bebê vai para casa, né, e vai tendo uma vida, claro, cheia de cuidados, mas uma vida em termos normais, né, assim. E aí depois, lá pelos 2, 3 anos de idade, é feito a última etapa dessa reconstrução, que é a chamada Fontan, né, a cirurgia Fontan, em que aí o coração do bebê é definitivamente reconstruído, né, é o finalzinho ali da reconstrução, e a partir daí o funcionamento da circulação dessa criança é diferente das pessoas que não possuem, né, SHCE. Qual que é o problema, né, relacionado agora às questões de plano de saúde ou SUS, né? Quando a gente tem um plano de saúde com determinada abrangência geográfica, né? Muitos de nós temos planos que não têm abrangência nacional, e aí começa o problema, né? Por exemplo, Unimed em Minas, Unimed BH, não é nem estadual, né? Ela é, às vezes, região metropolitana, etc. E aí, o que acontece? Em relação a essa doença, a referência, acho que assim, né, quem ouvir falar sobre síndrome da hipoplasia do coração esquerdo vai sempre ouvir falar na equipe do Dr. José Pedro da Silva. É assim, unanimidade, né? Eu tenho certeza que muitas mães, né, dessas crianças têm uma gratidão eterna por essa equipe, né? Que eles trazem índices de sucesso, estatísticas de sucesso que nenhuma outra equipe ainda trouxe, tá? Então, quando a gente fala em hipoplasia do coração esquerdo, com certeza as chances de vida desse bebê partem do pressuposto de que ele deva nascer no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, operado pela equipe do Dr. José Pedro da Silva. E aí? Mas aí essa equipe não é credenciada pelo meu plano de saúde. E agora? Né? Eu não vou dar essa chance de vida para o meu filho? Para isso que aí a gente entra, né? Então, a gente tem que saber de alguns conceitos, né, do direito da saúde, justamente nesse sentido, né, que a única equipe que tem chances de sucesso é a Dr. José Pedro. Então tem que ser feito com a equipe do Dr. José Pedro, porque se eu falar assim, vamos fazer com a equipe X ou Y, em BH, em Curitiba, em Salvador, quais são as chances de sucesso? Quais são os índices que essas equipes trazem pra gente de estatísticas? Não temos, tá? O óbito é quase 100% das vezes. Às vezes não diretamente na cirurgia, mas um tempo depois. Então a gente não pode falar que são casos de sucesso no pós-operatório, né? Então, aí vem aquela máxima, né, do direito médico. Não tendo profissional credenciado, qualificado, o plano de saúde é obrigado ao reembolso integral das despesas médicas. E é isso que a gente faz, né? A gente, normalmente a mãe já tá com uma gestação ali avançada, a gente entra com pedido liminar, né, para o custeio dos honorários médicos e das despesas hospitalares. E a gente já pede, óbvio, para as 3 etapas cirúrgicas, né? Norwood, Glenn e Fontan. Claro que não são todos os casos que fazem dessa forma, existe também o tratamento híbrido, mas aí o médico que vai estabelecer, né? A gente não tem que entrar nessa seara. Então, gente, num caso assim, num caso de cardiopatia, não tenham a menor dúvida de que buscar a equipe referenciada no Brasil é o único meio de tentar trazer vida para esse bebê, né? Então, com certeza, as decisões judiciais
são muito favoráveis nesse sentido, né, de deferirem as liminares e de depois, em sentença, manterem as liminares. Então é isso que a gente faz nos casos da hipoplasia. Hoje em dia, né, como eu falei, a minha filha, né, ela, ou por outras questões, né, não são todas as crianças que conseguem, né, cada coraçãozinho é de uma forma ali, né, tem várias outras questões. A Heleninha, não foi possível, né, que ela estivesse aqui hoje, mas eu conheço muitas mães, sou amiga de muitas mães, que os filhos estão aí com 15 anos, 18 anos, da época da Heleninha mesmo. As crianças hoje, em agosto, né, a Heleninha faria 5 anos, então as crianças hoje estão aí com 4, 5 anos, brincando, aprontando, graças a essa equipe maravilhosa que eu tenho extrema gratidão por eles, pelos 41 dias que eu vivi com a minha filha. Então, o plano de saúde e até mesmo o SUS, eles são responsáveis por custear estas cirurgias, né? Este tratamento estagiado, independentemente da abrangência da cobertura que foi contratada. Ok?